Fala pessoal, estamos começando mais um podcast, o primeiro videocast de Cachoeira de Macacu. Eu sou Igor Ventura, fundador aqui do podcast e da V3 Marketing, e hoje eu estou aqui com o Vilmar, que é muito mais conhecido como Lolo Eletricista, que é um dos vereadores da nossa cidade. Ele vai começar contando um pouquinho da sua história de vida, começa contando pra gente te conhecer, a tua trajetória, o que te trouxe até aqui. Conta aí pra gente, cara. Primeiramente agradecer, o convite por estar aqui participando. E falar da minha trajetória de vida é orgulho, nos deixa emocionado, porque é uma história bem sofrida, mas que hoje nos dá prazer, alegria saber tudo que a gente já passou, Uma trajetória bem sofrida na infância, onde eu perdi meu pai aos 9 anos. E somos em 8 irmãos, mas no momento a gente morávamos em 5, porque minha mãe já tinha 3 filhos de um outro casamento, veio ter mais 5 do segundo casamento, no qual eu faço parte desses 5, morávamos nós 5, e era aquela luta, mora aqui, mora ali, vai para ali, de favor, consegue aqui, consegue pagar o aluguel ali, não consegue pagar aqui, e tem que desocupar, aquela cena complicada, triste, que a gente ainda vê acontecer com muita gente, e eu passei por isso na minha infância, e isso me deu muita inspiração para a minha vida, Isso serviu de exemplo, de lição, pelo qual eu deveria lutar para não passar isso no futuro, nem deixar que minha família viesse a passar. E aí, aos 11 anos eu já comecei a trabalhar, 11, 12 anos também parei de estudar, Não tinha como estudar mais porque eu me dediquei ao trabalho, porque tinha que ajudar em casa, que era só minha mãe com 5 filhos, pagando aluguel, alimentação, naquela época, lá atrás, muito difícil as coisas, e fui trabalhar na borracharia, e fiz biscate aqui e ali, até que apareceu um iluminado, enviado por Deus, um anjo da vida, e me direcionou, se você quer ter uma profissão, se você gosta de mexer com carro, vá trabalhar na oficina de parte elétrica de carro, que você vai ser um cara bem sucedido na vida. E assim eu fiz. No outro dia eu fui procurar uma oficina para me trabalhar com eletricidade de carro. Por isso, hoje é Lolo Eletricista, E eu iniciei isso aí aos 13 anos. Ficou legal. Iniciei aos 13 anos e foi daí onde eu conquistei tudo. Conquistei meu apelido, que meu nome é Vilmar, mas Lolo Eletricista saiu daí, da oficina, e no qual eu aprendi a profissão, entrei varrendo, limpando a oficina. Caramba. Com pouco tempo eu fui já me aperfeiçoando, tendo o dom mesmo da profissão, Vi que eu tinha um dom para a profissão e me tornei um dos melhores eletricistas do município, tinha uma movimentação grande, passei a trabalhar de comissão, e aí já comecei a ganhar um dinheirinho legal, já comecei a ajudar minha mãe melhor, já ganhamos um terreninho no Parque Veneza, a gente morava na beira da linha, que eu sou cria da Parque Veneza e beira da linha, e fomos construir nossa casa lá, como era na beira do rio, tivemos que fazer aquele levantamento, fizemos a primeira parte, bate a primeira laje, levanta as paredes, tal, e quando bate a segunda laje, eu tinha conseguido comprar uma motinha na oficina para mim ir e vir trabalhar, que vinha do Parque Veneza até o centro de bicicleta, e comprei uma motinha, consegui, aí vendi essa motinha para bater a segunda laje. E engraçado foi quando a gente bateu a segunda laje, que deu aquele tempo de cura ali da laje que se fala, que tirou as escoras, a gente mudou para casa. Caraca. Sem porta, sem janela, sem vaso, sem bolso, só parede mesmo, o chão, o piso do chão, da primeira laje, e fomos morar na casa, e a porta era cortina, a janela era cortina, a porta de banheiro era cortina, e assim foi. Um dia depois bota um vaso, outro dia bota uma janela, um dia emboça uma parede, e foi luta, e a gente foi vencendo um dia após o outro. Minha mãe é um exemplo que eu carrego para minha vida, exemplo de guerreira, de luta, que ela me ensinou é o que eu carrego até hoje. Ela fala: meu filho, quer ter alguma coisa? Vai trabalhar. Não tem outro caminho. Do céu só vai cair chuvas e bênçãos de Deus. E assim eu fiz, e pude ajudar minha mãe a construir a nossa primeira casa, Eu e minha mãe que construímos. Aí quando eu já estava aí com meus 17, 18 anos, eu estava ganhando um dinheirinho legal na oficina, eu trabalhava de comissão e tal. Aí a casa da minha mãe já tinha um pouquinho, já bem adiantado. Eu já comecei a construir a minha em cima,
Legal, cara. E passado aí mais um tempo, aí eu cheguei pro dono da área do terreno onde eu pagava a comissão, fiz uma proposta para ele de eu não trabalhar mais para ele me alugar o espaço, porque eu não queria ser mais funcionário, porque eu já tinha um domínio da área. E assim a gente fez, assinamos um contrato, tal, e passei a ser dono da oficina e só pagava o aluguel a ele. E as pessoas que trabalhavam ali, eu reverti, botei todo mundo para trabalhar para mim, para pagar a comissão para mim. E dali foi só alavancando, né? E um sonho que eu tinha de infância, de tudo que a gente viveu, né? De estar morando aqui e ali, né? De ser botado para fora de uma casa, de ver um dono cobrando, né? A gente lá o aluguel e não tinha condições de pagar, e falava, não tem condições de pagar, entrega a casa. Então aquilo foi muito dolorido, né? E aquilo serviu de lição de vida para mim. E eu cresci com um sonho de que, vou ter 10 casas alugadas, não vou trabalhar mais para ninguém na minha vida, e vou ter 10 casas alugadas e vou viver de renda. E aí, com o passado o tempo, quando eu tinha aí 30, 32 anos, eu já tinha 6, 7 casas alugadas. Puxa, bacana. E, já me sentia assim, já estou com mais da metade do meu sonho realizado. Sim. Falta pouco para me alcançar os outros objetivos. Só que foi um momento muito difícil, que a gente perde um pouco a infância, né? Perde um pouco aquele período da juventude, de aproveitar a vida, né? E nesse mesmo período aí, já aí, uns 20 e poucos anos, que eu fui voltar a estudar à noite. Aí fui pro Quintino à noite, fazer supletivo, né? Para terminar o ensino médio, para depois ir pro N1, terminar os estudos e tal, né? Aí foi bem dolorido essa parte de pensar assim, caramba, a infância passou, minha juventude passou, eu nem vi, só trabalhei, mas realizado pelo outro lado, mas conquistei, hoje eu tenho casas alugadas, hoje eu posso comprar um carro novo e tal. E foi um momento que, quando a gente parava para pensar e analisava tudo que tinha se passado, de onde eu saía, onde eu tinha chegado, então era prazeroso, se sentia realizado. Mas aí, daí para lá vieram novas coisas, né, novos sonhos, as pessoas implantando as coisas na minha mente, e foi aí que surgiu a questão da política também, né? Sim, aí onde as pessoas, você tem uma visão administrativa, você é um cara que sabe administrar, por que você não vem vereador, por que você não vem vereador? Aí eu, naquela dúvida, nunca me envolvi, né? Minha vida sempre foi trabalhar, oficina, final de semana futebol, por isso que eu carrego essa questão do esporte, sim. Né? Que a minha infância, eu não tive a infância de brincar, de ter tempo vago, de estudar de manhã e estar à tarde brincando, porque era dentro de uma oficina, trabalhando, mas sábado e domingo era dentro do campo de futebol. Então eu tinha 2 vícios, era trabalhar e futebol, e por isso hoje eu me identifico muito com o esporte. Eu sei a importância que é o esporte na vida da pessoa, na vida de um jovem. Então a minha história de vida ela é bastante bonita, é bastante orgulhosa para mim, e o que mais me deixou feliz foi quando minha mãe, antes de falecer, um dia ela me abraçou e falou, ela falou que eu era o orgulho da vida dela. Desculpa. Não, sem pressa. Cara, eu tô te vendo emocionado, eu fico imaginando, assim, o espelho, às vezes, um pouco da minha vida, eu vejo que eu não tive dificuldade em relação a isso, cara. Assim, a tua história é muito motivadora, é muito bacana. É uma história que dá pra se considerar muito bem uma história de sucesso gigante, cara. Muita gente teria desistido no meio do caminho, teria tomado escolhas ruins pra vida, relacionadas a vício, relacionadas a dependências, coisa que a tua história desviou. Então você conseguiu desviar das coisas super prazerosas da vida que entregariam uma vida falida, uma vida acabada, coisa que você conseguiu fazer totalmente o contrário, conseguiu ser
um prestador de serviço de sucesso conseguiu ser um empresário de sucesso, agora um empreendedor de sucesso com empreendimentos, casas alugadas, isso. E bacana, cara, é muito bacana ver que esse reconhecimento depois reverberou de alguma forma, a forma de alguém pedir para você vir como vereador representando mais pessoas, que eu vejo que é um sinal de que as pessoas estão se sentindo conectadas com a tua história de alguma forma, né? Conectadas à tua história. Aí, poxa, continua me contando assim sobre a tua vida, se quiser terminar mais alguma coisa, fala. Então, e eu parava para pensar, né? Uhum. E olhava em outras famílias, em outros jovens e falava assim, pô, eu nunca na minha vida ganhei uma bicicleta de presente. Para me ter a minha primeira bicicleta, eu tive que montar, comprar um quadro, comprar as peças para montar, porque tipo, não tinha um pai, era a mãe que aquela luta e um exemplo de vida para sustentar os filhos, da alimentação que ela nunca deixou faltar, mas era aquele perrengue, para ter uma roupa era uma luta, para ter uma sandália, um tênis era uma luta, então mas minha mãe me ensinou muito, né? Foi um exemplo mesmo para mim. Tudo que eu sou hoje, eu segui os exemplos e o conselho que ela me deu, né? Então, eu tive um bom exemplo, eu tive uma boa educação nesse sentido, né? A minha mãe é inspiração para minha vida e minha mãe acompanhou o meu primeiro mandato, né? Que legal, né? Ela participou da minha primeira eleição e do meu primeiro mandato todinho. Isso já foi em que ano, mais ou menos, assim, o seu primeiro mandato? Meu primeiro mandato foi em 2008. 2008. Não tem tempo. 2008. Que quando o pessoal começou a me convidar para me entrar para a política, foi em 2003. Em 2003, me convidaram para ser candidato. Uhum. E eu falei que não aceitaria porque eu tinha uma vida voltada, né, coisa privada, não dependia de política e não tinha nenhum entrosamento com a política, nenhum conhecimento político, né? Uhum. Então eu iria entrar cru, sem saber nada, nem o que seria política, porque minha vida foi toda independente. E aí eu não aceitei, aí mesmo assim eles me filiaram, eu falei que não seria, e até passei para eles, falei, ó, vocês vão me filiar, vocês vão fazer reunião e eu não vou ser candidato, porque minha palavra é uma só. Se eu falar que não, é não. Se eu falar que sim, é sim. E eles acharam que eu seria candidato ali em 2004, e eu não fui. Mas continuaram na minha mente com aquela questão, né, os amigos, né, que alguns hoje não estão aí, né? O finado Ricardo Falcão, Zé Geraldo está aí, Gildésio está aí, o Laércio está aí, alguns incentivadores que eu tive, muitos amigos do bairro, né? E aí eu falei, faz o seguinte, depois que passou 2004, aí veio 2005, eles continuaram insistindo no assunto, eu falei, vamos fazer o seguinte, na próxima eu venho então, na próxima eleição em 2008, aí dá tempo de eu pensar, conversar com algumas pessoas, eu venho em 2008. Aí eu lembro que a gente fez uns cartazezinhos, né, escrito Lulu Eletricistas de 2008. Aí comecei a colocar nos carros. Começamos a colocar nos carros e motos e espalhar. Aí eu tinha muito conhecimento através da oficina e através do futebol, né? Que jogava futebol na área rural, os campeonatos municipais, tal, jogava na seleção de Cachoeira, então tinha muito conhecimento. E começamos aí e a galera aderiu aquilo ali, né? Aderiu e fomos para a eleição e eu fui o segundo vereador mais votado naquela eleição de 2008. Tive 1.220 votos lá em 2008. Pô, que bacana. 1.220 votos. É uma expressão bem grande, né, de Isso. votação, ainda mais para a primeira. É uma coisa que surpreende muito, que Cachoeira, a nossa política é mais de bairro, né? É uma coisa mais de bairro. Aí você ter 1.200 votos quer dizer que você ultrapassou bastante os limites do bairro para conseguir chegar nessa expressão. Sim. E o que você vê que aconteceu para isso, para ser tão bem sucedido assim na primeira campanha? O que você acha que aconteceu?
Que 1.200 é uma galera, cara. Então eu acredito que isso aí foi reflexo da imagem que eu passava para as pessoas de um cara trabalhador, de um cara que soube administrar a vida dele, né? Como eu falei, né? Eu tinha 6 casas alugadas, tinha comprado um carro, tipo, na época, para quem tinha um carro bom naquela época era raro, eu tinha comprado um carro bom, então os caras, o cara sabe administrar, o cara sabe controlar o dinheiro, o cara tem visão e tal, então, né, e a questão da positividade, eu sempre fui um cara muito sério com a minha palavra, sim, não, posso, não posso, né, não perfeito, como eu falo até o dia de hoje, nem santo, né, tem um defeito pra caramba, erro pra caramba, mas errar é uma coisa, você fazer uma coisa errada sabendo que está errando é diferente, né? Então, já errei muito na vida, né? Já perdi muitos amigos por causa de política, né? Por eu não ter a experiência da política, muitas pessoas que estavam junto a mim, que se aproximaram, tanto no primeiro quanto no segundo mandato, achando que iriam se beneficiar, que eu ia beneficiar de alguma maneira, A e B, tal, e muitos desses deixaram de ser meu amigo, né? No caso, eu penso, então não era amigo, né? Tinha algum interesse individual, ou achava que eu poderia, de alguma forma, trazer algum conforto, algumas condições financeiras, e como eu não fiz, se afastaram, mas isso serviu de exemplo para mim aprender como lidar e como conversar com as pessoas hoje a respeito da política, a respeito do qual é a função do político, qual é a minha função, o que eu vou desempenhar, e isso me fez amadurecer e crescer, né, como pessoa, como ser humano, né? Eu peço isso todo dia a Deus, primeiro para me melhorar como ser humano, né? E depois como político, como profissional, como cidadão, a gente pede a Deus todo dia que isso a gente venha melhorar, para que a gente venha ter mais transparência nas palavras, ser mais claro, para que a gente não venha trazer decepção para as pessoas. Verdade, faz sentido. Assim, você tá me contando assim a sua história como vereador. Quantas vezes que você já foi vereador? Quantas vezes você já fez campanha? Como que foi? Como que tá a sua seu histórico nisso? Aí, como eu disse, participei da minha primeira para vereador em 2008. Aí, como já vinha o assunto, o levantamento e tal, através do seu Denilson, que trabalha comigo até hoje, né? O seu Denilson trabalha comigo até hoje. Na época, em 2006, sobrinho dele, veio candidato a deputado, aí Elil de Itaboraí, aí a gente apoiou o Elil aqui, aí foi a primeira experiência com o Preito, foi em 2006, apoiando o Elil. Entendi. Aí passou esse período de 2006, que apoiamos o Elil, veio em 2008, né, que a gente já estava visando ser candidato, né, pelo convencimento das pessoas, não foi uma iniciativa minha, eu quero ser candidato, nunca. Isso nunca partiu de mim. Eu quero ser o candidato, eu almejo isso, até porque o poder, essa questão de vaidade não combina comigo, não é de mim. Tanto que eu resisti bem. Na época até falei, poxa, vamos indicar alguém, a gente apoia, a gente faz um grupo para incentivar, para apoiar, e eu fico junto, mas não tem que... E eu lembro da fala do Ricardo Falcão, que ele era muito, né, também um cara muito, tipo assim, positivo, meio casca grossa. Numa reunião que a gente fez, eu falei de vários nomes que a gente poderia indicar, ele falou assim, se não for Lolo, eu tô fora, porque qualquer um daqui, inclusive eu, nenhum da gente ganha eleição. Daqui, se for, só quem ganha é Lolo, nenhum da gente ganha, ninguém aqui ganha. Ou é Lolo, ou é ninguém, e eu tô indo embora. Então isso ficou até gravado, muito engraçado. Aí participei dessa de 2006 para deputado, e em 2008 eu vim candidato, ganhei a eleição em 2008, né? Aí fiquei no mandato de 2009 a 2012, 2012 eu me reelegi com quase 1.200 votos de novo, né? Junto com o Rafael Miranda, sendo que na minha primeira foi junto com o Rafael, na segunda também, só que na segunda, infelizmente, o Rafael Miranda naquela não ganhou, não se reelegeu, eu consegui me reeleger, tive 190 e poucos votos de novo, quase os 1.200 votos de novo, me reelegi, aí fui para o meu segundo mandato, e no meu terceiro mandato, que seria em 2016, eu não concorri.
não concorri porque achava que a política, né, eu não estava andando de acordo com aquilo que eu pensava, daquilo que eu comecei a enxergar que poderia fazer e não fazia. Eu falei, poxa, e a gente vai ficar fazendo o quê então aqui, remoendo, trocando farpas e dando desculpas, as mesmas desculpas. Eu falei assim para 2016, ou eu venho candidato a prefeito ou eu não venho candidato a nada. Nada, vem vereador que você ganha, vereador você não perde. Aí o outro fala, não, ninguém larga o osso, quero ver quem larga o osso, não sei o que, aquela história toda. Eu falei, não, resumindo, ou eu venho prefeito, se eu não tiver estrutura para vir prefeito, eu não venho a nada, não concorro. E assim foi, eu não concorri em 2016, não tive estrutura, partido, né, o suficiente para lançar uma candidatura e não vim. Aí quando eu não vim, veio o Mauro, né, em 2016, ganhou a eleição, me convidou para ser secretário de esporte, aí eu fui ser secretário de esporte no governo Mauro, em 2017, assumi a secretaria de esporte, e como eu já tinha essa identificação com o esporte, era a área que eu defendia quando estava vereador, batia muito na tecla de falta de investimento, de falta do poder público olhar com carinho para o esporte como ferramenta de inclusão, de afastamento dos jovens das ruas, das drogas, incentivo, né? O esporte, Cachoeira sempre teve bons atletas em várias áreas, inclusive no futebol, ciclismo, arte marcial. Cachoeira sempre foi um celeiro de grandes atletas, e a falta de investimento ali nos deixava muito chateado, muito triste. Aí eu resolvi não ser candidato e chegou em 2017, o Mauro me convidou para ser secretário. E assumi a secretaria, aí já fui para dentro da piscina, a piscina estava largada, imunda, né, podre lá. Eu comecei a recuperar a piscina, chamei equipe, chamei amigos, fizemos mutirão, e muitos comerciantes naquele ano me ajudaram, né? Muitos comerciantes me ajudaram, muitos empresários do município me ajudaram. A gente recuperou a piscina da Vila Olímpica, toda a parte elétrica, hidráulica, parte de azulejo, de alvenaria, tudo, recuperamos tudo e botamos ela para funcionar, botamos equipamento, separação da parte funda, da parte rasa, e implementamos as aulas de natação, isso lá em 2017. A professora era a Priscila e a Ana Paula, o guardião de piscina na época era o Fernando, e a gente ficou ali, aí depois que saímos da piscina, deu uma melhorada no ginásio, aí voltamos com o campeonato rural, voltamos com os campeonatos de base, de campo, salão, aí começamos a desenvolver. Aí eu lancei um projeto chamado Esporte para Tudo, que era o esporte presente nos bairros. Sim. E começamos a botar os projetos nos bairros, né, com os professores dando aula de futebol de campo, aula de futebol de salão, e voltamos com as competições e fomos avançando com o esporte dentro do município em 2017, sendo que o governo Mauro não andava como o esporte estava andando naquele ano. E eu, como saí da política, reclamando muito do desempenho da política no nosso município, falei, poxa, eu saí da política reclamando, hoje eu voltei para ser secretário, estou dentro da política, e um governo que educação está sendo valorizada, profissionais sem receber, o município não está caminhando com o mínimo de decência, então eu vou ter que me afastar da secretaria. Aí foi onde eu me afastei de novo, e as pessoas, mas o esporte está andando. Eu falei, mas meu esporte está andando, mas eu não posso olhar só o esporte, eu também tenho que pensar no município como um todo. Eu sou secretário de um governo onde o resto do governo não está indo bem, o esporte está mostrando a cara, andando, tal, tá legal, mas o resto não vai. Eu falei, não vou continuar. E me afastei também. Me afastei, pedi minha exoneração e saí do governo e comecei a fazer uma projeção para 2024. Aí comecei a fazer um pensamento dentro do meu coração e na minha mente de um trabalho para 2024, de me aprofundar, de estudar mais, pesquisar mais política e ficar de fora também, ver onde eu errei, onde eu acertei, né? Fiquei 8 anos como vereador. Então eu tive erros e acertos. Vamos ver onde eu errei, onde eu acertei, onde eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer, né? O que eu não devo fazer mais. Então assim, eu falei, vou ficar 8 anos de fora agora e vou me preparar melhor para 2024. Ah, entendi. Assim, em todos esses quase 12 anos já de vereança, o que você fez que você gosta, assim, de falar, cara, isso que eu fiz como vereador
que me satisfaz muito, né? O seu olhar, o que é emocionalmente bacana para você, que você realizou como vereador? Então, aí, só para completar, então, é como eu falei que o meu projeto seria para 2024, 2024. Chegou agora em 2020, Rafael foi liberado para ser candidato. Foi, voltou. Aí Rafael foi lá, me chamou, conversou comigo e eu falei para ele que o meu projeto seria para 2024. Aí ele, não, eu preciso de você, você é importante pra gente, você é importante na nossa bancada, você é importante na Câmara, a gente vai precisar de você. Eu falei, poxa, Rafael, mas está muito em cima da eleição, e eu falei para todo mundo que seria para 2024, agora vai ficar ruim para me pedir voto, também já está em cima, acredito que eu não vá ganhar a eleição por esse quesito todo. Ele, não, vem que você ganha, você tem nome, as pessoas gostam de você, você fez um bom trabalho na Câmara, você fez um bom trabalho na Secretaria de Esporte, vem. Aí, insistiu e eu acabei aceitando em cima da hora, tipo assim, eu falei para ele, vou vir mais para te ajudar, eu sei que você, o município deve isso a você, um segundo mandato, para você mostrar o seu trabalho, e a gente acredita no seu potencial, vou vir mais para te ajudar. E vim candidato e acabei ganhando a eleição de novo, né, que achava que seria difícil, mas acabei ganhando em 2020. Então, aí hoje eu estou no meu terceiro mandato, né? No meu terceiro mandato. E o que mais me impactou nesse período entre vereador e secretário, se eu for falar como vereador, tem uma coisa que me deixa muito orgulhosa, que eu nesses 12 anos de mandato de vereador tive alguns pontos positivos, mas tem uma coisa que é simples, porém para mim e para muita gente é de uma coisa de uma valia muito importante, que é todo esse período eu sempre mantive um gabinete aberto para atender a população. Sempre tive um gabinete aberto. Eu estou aqui agora te dando uma entrevista, participando desse podcast, mas se você ir no meu gabinete, o gabinete está lá aberto, minhas secretárias estão lá. Quem for lá me procurar agora, elas vão receber, vai anotar o que deseja, o que quer conversar com ele, quer passar alguma demanda, quer fazer uma visita, quer que ele faça uma visita. Então, uma coisa, por quê? Porque na hora do voto a gente vai até todo mundo e depois tem essa dificuldade. E no meu caso, as pessoas não tiveram essa dificuldade, porque eu sempre tive um gabinete, né? Antigamente a Câmara tinha um prédio anexo, e eu tinha um gabinete ali, mantinha aberto todo o meu mandato, e quando passou a não ter mais, eu abri o meu próprio, está lá aberto esses 4 anos, e sem falar nas conquistas individuais, né? Tipo, em 2013, eu consegui um montante de 1.800.000 em emendas parlamentares para o nosso município. Então, sendo 1 milhão para saúde e 800.000 para obras e infraestrutura. Isso a gente falando de 2013, 2014. Ou seja, era um volume considerável. Né, para o desenvolvimento do município, ajudou muito o município naquele momento. Entendeu? Em 2014, eu consegui um recurso de R$600 mil para construir uma pista de atletismo dentro do nosso município. E só que esses R$600 mil eu já consegui em 2014, e emenda parlamentar, né? E tem seus trâmites, tem sua burocracia. Quando ela foi sair, já era no governo Mauro. E a gente não conseguiu apresentar as certidões, né? Todas as certidões negativas que precisa, toda a parte de documentação necessária, e a gente acabou perdendo esse recurso. Caramba! E seria uma coisa que hoje eu poderia olhar e dizer, poxa, eu trabalhei esse recurso, eu trabalhei essa emenda, hoje ela está ali. Conseguiu a emenda e às vezes perdemos esse recurso. Talvez era mais simples, né? Talvez a gente nem espera que vai faltar um documento, que vai faltar alguma questão assim. É uma coisa que a gente não tem expectativa. E uma coisa importante que você está mencionando, que são valores financeiros de alguns anos atrás, né? Que atualmente, se a gente só corrigisse sobre a inflação, né? Que vendo o valor das coisas, seriam valores 3, 4, 5 vezes maior do que o que você está mencionando. Né? É surpreendente o tamanho dos valores que você conseguiu.
no período que você conseguiu. Sim. E me conta uma coisa, como que é, para conseguir esses valores, como que são as emendas parlamentares, como que você corre atrás de uma emenda, qual que é o caminho, o que faz para conseguir uma, o que um vereador precisa fazer para conseguir uma emenda desse tamanho? Então, muito boa essa pergunta, porque às vezes há muito questionário nas redes sociais das idas dos vereadores a Brasília, né? Exato. E esses recursos, eles estão em Brasília. A gente lida com deputados do Rio, que é da bancada do Rio, deputados dos nossos partidos, mas aonde que é tratado isso, aonde que é feita essas divisões, é lá em Brasília. Você pode ir no gabinete do deputado, que eles têm no Rio também, mas não fica uma coisa tão assertiva, fica ainda meio duvidosa. E para não ter essa dúvida, e por lá você ter a oportunidade de você ir num único prédio, você conseguir bater em vários gabinetes, se você precisar ir num ministério, você já está lá. Se você precisar ir no Senado, você já está lá. Então, a ida a Brasília é muito positiva, é muito importante, dá resultado. A gente consegue muito recurso para o município, entendeu? Então, como eu te falei, nesse mandato lá, eu consegui 1.800.000. Quantos outros vereadores não conseguiram outros recursos? Prefeito, secretários que vão lá apresentar projetos. Então, essa ida a Brasília, ela é muito produtiva, traz o retorno, que às vezes uma ida a Brasília é caro, passagem de avião, ida e volta, estadia lá é caro, alimentação, lá tudo é táxi e tal, mas dá o retorno, dá o fruto e vale a pena. Claro que se tem que ser, né, tomar medidas, precauções, né, para você não ir em excesso. Vale a pena estudar, ver os valores das diárias, tudo isso é questionável, mas que se vale a pena ir, que compensa para o município essas idas dos vereadores lá para trabalhar com os deputados da bancada do Rio, com os deputados da bancada do seu partido, para trazer esses recursos para o município, isso é muito válido, muito importante. Eu vi também já emendas que você trouxe, resultados que você conseguiu para o município. E tem alguma coisa dessas que você também gostaria de mencionar, que você fez, que você conhece? Porque, por exemplo, eu já vi uma questão da saúde sua. Quanto que, pra gente ter uma ideia, assim, quanto que você chutaria um palpite de que você já trouxe de recurso nos 12 anos de mandato? Você conseguiria ter um palpite, assim, chutando para o município? Tipo, X milhões. Então, só assim, passa de tanto. Pra gente ter um parâmetro aí. Então, para falar algo mais certinho, teria que fazer um levantamento, até porque para saber o que realmente chegou a concluir, porque tem emendas que você consegue, e às vezes ela fica 4 anos ali para sair, vai e volta, tá na dependência disso, agarrou no ministério tal, tá preso a isso, mas a gente já trabalhou aí muitos recursos. Agora mesmo, ano passado, eu consegui R$300 mil em emenda parlamentar para compras de materiais esportivos. Né? R$300 mil. Tô na tratativa de buscar esse recurso de novo para a construção da pista de atletismo para o nosso município, que é um sonho ainda ter essa pista de atletismo aqui no nosso município, para completar um pouco mais a nossa área de esportiva, para atender mais a demanda da galera que gosta, né, do atletismo. Então, se a gente falar que, tipo, na eleição passada para deputado federal, eu apoiei a deputada Soraya Santos, que destinou muito recurso para o nosso município. Tem um deputado Altineu também que destinou bastante recurso para o nosso município. Mas falando da deputada que eu apoiei, aí eu não posso falar que foi só eu, que teve outros vereadores do município, né, que apoiaram a deputada. Né? E ela mandou uma quantidade bem elevada de recursos para o nosso município, entre saúde, entre pavimentação, patrulha da mulher, castramóvel. Se for falar nesse volume aí só da Soraya Santos, a gente vai falar aí em torno de algo mais de 7 milhões só da Soraya Santos.
Impressionante. E a gente trabalhou junto, porque apoiamos ela e pedimos emenda, pedimos recursos, trabalhamos, falei assim, pô, senhora, a gente te apoiou, coloca emenda no nosso município. Não, estou trabalhando aqui agora para botar um recurso para uma patrulha lá para a Lei Maria da Penha, estou trabalhando para botar um recurso para o Castramóvel, estou liberando agora um recurso lá para o calçamento da Rua das Pedras, na Boa Vista. Então, a gente, se for falar só com a Soraya, a gente está falando de algo em torno de mais de 7 milhões, só com a Soraya Santos. Então, isso fruto de emendas, de idas a Brasília. Então, esse relacionamento é muito importante, né, do vereador com os deputados estaduais, com os deputados federais, com o Senado. Isso é muito importante. Bacana, cara. É um montante financeiro bem alto. É. E assim, eu vejo que acaba que para o vereador começar a conquistar mais feitos, ele precisa se destacar, se diferenciar, ou às vezes conseguir ser mais eloquente, conversar com um deputado, conversar com outro. Como que você vê assim os teus diferenciais como vereador para conseguir conquistar essas coisas? Eu acredito que seja um diferencial, não que eu seja melhor que alguém, da minha conduta, do meu dia a dia, do meu espírito de luta mesmo, que quando eu pego para fazer uma coisa, eu quero fazer, eu quero ver aquilo realizado, né? Eu sou assim, quando fui para a secretaria, na Câmara, a mesma coisa, vou atrás de uma emenda, peço emendas de deputado que, é do Rio, vou bater na porta dele, nem conheço, mas vou lá, pô, sou da cidade de Cachoeira de Macacu, uma cidade assim, 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 uma cidade maravilhosa, uma cidade rica em águas potáveis, cidade com uma área enorme de verde e tal, um potencial turístico grande, poxa, uma cidade que é coladinha ali a capital, o senhor é um deputado do Rio, pô, gostaria de ajudar nosso município, não, coloca uma emenda lá, amanhã seu nome vai estar lá também plantado nessa cidade, a gente vai levar seu nome lá e tal. Então eu bato em várias portas, mesmo não sendo um deputado que eu apoiei, um deputado que eu conheço. Ou é do Rio, vou bater na porta desse deputado, é do partido tal, não importa. Se eu chegar lá, então... Primeiro você tenta um caminho fácil, normalmente um caminho, assim, uma ponte de contato ali, uma coisa que seja um gatilho. Normalmente a gente vai naqueles que a gente apoiou, a gente vai naqueles que a gente já conhece. Mas quando a gente está lá e a gente leva vários ofícios, vou colocar ali uma solicitação de um pedido para uma creche para o bairro tal, nesse deputado aqui. Vou pedir aqui um pedido de uma emenda no bairro tal a esse deputado aqui. E depois você fica no telefonema, ligando para o assessor, ligando para o gabinete, e às vezes, muitas das vezes, esse recurso acaba chegando, né, e você vê fruto de um trabalho, né, da perseverança, né, da busca, da insistência, e você consegue o êxito. Então, eu acho que esse é o diferencial, não vou ali não vou conseguir, não vou ali não. A gente não sabe, né? Temos que bater, insistir, explicar, dizer da necessidade, da importância do município. E muitos deputados são do Rio e nem conhecem o nosso município. E quando a gente conta a história do nosso município, gostei, é isso mesmo, vou pesquisar, não vou ajudar lá mesmo, vou ajudar. Eu tenho aqui um recurso ainda de emenda aqui impositiva, eu tenho uma emenda de bancada aqui, vou botar lá, vou destinar um recurso para destinar X lá para sua cidade. E assim acontece. Pô, que legal, cara. É um trabalho bem porta a porta, né? Quando eu comecei meu negócio, eu comecei assim, eu andava uma rua lá em Conselheiro, de Conselheiro a Duas Pedras, eu andava de porta em porta em cada loja oferecendo meu serviço. Ia lá passando porta a porta. É um negócio que é suado, né? É um trabalho que você tem que reexplicar a mesma coisa para para outro, para todo mundo ir entendendo. Tanto que quando a gente vai, quando eu vou pro deputado que eu apoiei, aí eu já levo o ofício, ilustríssimo senhor deputada tal, ilustríssimo senhor deputado tal, já leva com o nome. E levo sem o nome também. Que aí eu vou bater naquelas portas lá, ilustríssimo deputado federal, aí vou lá pedindo, tá sem o nome, né? Aí você bate em várias portas e às vezes você encontra deputados, gente boa, senadores, né? E que abre as portas lá e conversa com a gente, não, vou ajudar lá assim e tal. Foi uma grata surpresa, uma vez nós fomos lá em 4 ou 5 vereadores, fomos no Senado e batemos lá no Carlos Montim, tal, o cara recebeu a gente super bem, não, vou destinar um maquinário lá para vocês da patrulha mecanizada, né?
botar um trator lá para vocês lá, aí vou destinar uma patrão lá para o município lá, eu tenho esse recurso aqui, vou direcionar uma patrão lá para o município de vocês. E ele fez, e cumpriu, chegou a patrão aqui, então você vê, batendo nas portas, às vezes você nem está acreditando, mas tem que ir lá, insistir, batendo e dar resultado. Entendi. Esse trabalho assim, no meu olhar, né, eu vejo muito isso como um processo que eu tive de venda, né? E tinha um cara que me ensinava sobre venda que ele falava, você tá às vezes a um não do sim. Isso. Eu achava muito legal esse jeito que ele falava. Eu falava assim, caraca, às vezes é só mais uma que falta pra gente conseguir o que a gente quer. Aí assim, nessas buscas, nessas corridas, né, que você fazia para conquistar as coisas, como secretário você também fomentou muitas atividades, fomentou muitos negócios, eu vi muitas coisas acontecerem. E eu queria saber de você, o que foi reiniciado por você, quando que foi, me conta isso nesse último momento que você teve como secretário agora, que foi 2020... 2022 agora. Isso, no meado de 2022. Me conta como é que foi liderar essa secretaria no governo de Rafael, que você me contou no governo Mauro, agora eu queria saber um pouquinho no governo Rafael, como que é isso? Como você falou das conquistas como vereador, e para me chegar até ser secretário, eu vou passar um pouquinho por isso, que uma das maiores conquistas pessoais minhas como vereador, eu tenho algumas, e como secretário eu tenho outras também que me orgulha muito. E como vereador, todo ano eu discuti e debati essa questão da viabilização de recursos para o esporte, investimento nos jovens, para afastar os jovens das ruas, das drogas, ocupar seu tempo, trabalhar no contraturno escolar, né? Fomentar ali o esporte para todos, que era um projeto meu, e eu vinha tentando, e em outros mandatos eu não consegui. Nesse eu consegui implementar um percentual que a princípio eu lutei por o valor de 1% do orçamento, né, com uma emenda na LDO, para direcionar 1% do nosso orçamento do município ser direcionado para a área de esporte, para desenvolvimento do esporte, prática esportiva e inclusão. E não consegui 1%, mas chegamos ao acordo de 0,5%. E hoje o esporte de Cachoeira ele tem esse recurso de ser aplicado no mínimo 0,5% do orçamento ser aplicado no esporte. Então isso foi uma conquista, um sonho realizado lá do início, aí vem do primeiro mandato, aquele sonho de fomentar o esporte, de fomentar os projetos sociais, de afastar os jovens da rua, de trazer a prática esportiva, de ver as competições, de ver os eventos, né? Como eu falei, Cachoeira é um celeiro de atletas, de alto níveis até. Então, Cachoeira sempre revelou grandes atletas. E a questão do afastamento, do trabalho social, de você afastar um jovem da rua, das drogas, ocupar o tempo, direcionar. Se você não formar um atleta, você vai formar um cidadão. E esse era o sonho, esse era o projeto, essa é a ideia. E, então, isso foi uma conquista pessoal minha como vereador, que depois eu pude realizar ela como executor, como secretário. E a outra pessoal foi a questão que todo ano eu entrava com a indicação para que o nosso município instalasse um polo industrial. Tendo em vista que o nosso município não tem um polo industrial. E a mesma indicação, então, ela veio e você foi de novo todo ano eu renovava ela, para mim ser o autor dela, para não deixar ninguém entrar, porque eu fazia questão, essa bandeira minha, né? E tanto é que hoje eu falo que a minha briga é por todas as áreas, é por todo o município, desde Água Brasil até Boca do Mato, desde lá do Estreito até o Bertoldo, Cachoeira, então, você é vereador de Cachoeira. Se você faz um projeto que beneficia o município, você está beneficiando o município de Cachoeira, né? É um projeto que vai atender a todos. Então, quando esses 0,5% foi aprovado, atende jovens de Água Brasil, atende jovens de Boca do Mato, atende jovens da área rural, atende de todas as áreas, né? O polo industrial sendo instalado no nosso município vai gerar oportunidade de emprego para toda uma população, né?
A, B ou C, não é para todos. Todos aqueles vão ter oportunidade, né? Claro que tem a questão de aqueles que vão estar melhor qualificados, aqueles que vão se qualificar para mais devido desemprego ali, né? Que é uma ação também que a gente precisa trabalhar, investir, que é a questão da qualificação profissional. Mas isso são conquistas que me deixaram muito orgulhoso de saber, pô, eu trabalhei muito para isso, eu busquei muito isso, eu insisti muito nisso. Então, isso são coisas que me deixam feliz em saber que a gente avançou, entendeu? E saber que eu participei diretamente disso. E voltando à questão do secretário, fui secretário no governo Mauro, né? Fiquei 1 ano e um pouquinho, né? Não tinha recurso, fiz muita coisa tirando do bolso, botando estrutura minha e de alguns amigos e de muitos empresários, mas mesmo assim conseguimos voltar com os campeonatos rurais, campeonato de base, voltar com os espaços esportivos, recuperei a piscina e tal, mas totalmente diferente de hoje, porque hoje, além de você ter a estrutura que foi votada de hoje, você ter 0,5%, você tem um governo atuante, você tem um governo que trabalha, você tem um governo que te proporciona, e a gente fala de 0,5%, e em 2023, a Rafael investiu muito mais que isso no esporte. Entendi. Muito mais. 0,5% é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. 0,5% é o mínimo. E a gente tem um prefeito também que pensa para frente, que quando vê as coisas acontecer, está funcionando, é um trabalho sério, então vamos fazer. Não mede esforços. Então esse é o diferencial, onde a gente conseguiu implementar muitas modalidades esportivas, avançar em muitas áreas, né? Aí, tipo, em 2017 eu recuperei a piscina. Eu saí da secretaria e em 2018 a piscina estava parada de novo. Aí de 2018 a piscina veio funcionar quando? Agora, no final de 2022. Isso. Porque eu fui para a secretaria de novo, primeiro lugar que eu vou. Aí falo da minha conquista como secretário de esporte. Qual é a sua principal conquista como secretário de esporte? Botar a piscina para funcionar. Entendi. Uma piscina semi-olímpica, uma piscina linda, um local maravilhoso. O Parque Olímpico é um local maravilhoso, um local lindo para praticar esporte, para respirar um ar puro, né? Ali no Parque Olímpico nós temos, depois da piscina e do ginásio, tem um espaço onde, quando se prepara, né? Você faz uma pista para motocross, entendeu? Você tem um ginásio com piso emborrachado, você tem um campo de futebol. Então, quando eu assumo a secretaria e vou lá, primeira coisa é, vamos cuidar dessa área toda, vamos limpar esse campo, vamos deixar esse campo da vila um brinco, preparar em volta, limpar toda essa entrada, a trajetória até o ginásio, vamos recuperar essa piscina, vamos recuperar esse ginásio. Aí vou para dentro da piscina, chamo todo mundo, vamos fazer mutirão, aí a gente faz e tal, recuperamos a parte de piso, aí mesmo processo de novo, vamos recuperar a parte de piso. Dessa vez a gente levou uns 2 meses só para limpar. Só para limpar a piscina a gente levou uns 2 meses, com aquelas pedras Santo Tomé que se fala, né, do lado de fora, de uma em uma, limpando de uma em uma, aquele mármore branco em volta, limpando aquilo, limpando parte interna, esfrega, vão por vão de azulejo, tirando aquela sujeira toda. Levamos 2 meses só para limpar. E nisso, paralelo a isso, a gente já estava providenciando a compra de 2 bombas novas. Aí botamos 2 bombas novas, botamos um painel elétrico novo, que a gente já tirou até, que era dentro do poço, onde fica a bomba, botamos para lá de fora. Aí já fez a rede elétrica toda nova. Aí pintamos a grade toda em volta, pintamos o piso e tal, recuperamos a piscina todinha. Aí, quando a piscina estava pronta, a gente implementou o projeto de natação e hidroginástica. Na outra vez, quando eu fui secretário, só tinha natação. Nessa a gente já botou natação e hidroginástica. Aí contratamos os professores, químico para cuidar da qualidade da água, guardião e tal, e lançamos os projetos. E sucesso. Agora no inverno cai um pouco, a água é muito gelada. Mas no verão você não dá conta de atender a demanda de tanta gente, de tantos jovens, tanta pessoas de todas as idades, crianças, né? Hoje a gente vê muitos jovens que vão para a Marinha, que vão para a área militar, treinando lá e pedindo um horário, uma data para eles poderem fazer o treinamento, que eles vão ter um treinamento específico na área militar e precisa se preparar ali. Então, ou seja, a gente vê, além de estar
fomentando o esporte, fomentando a saúde através da hidroginástica, ensinando as crianças a nadar, ensinando mais uma área esportiva, né, uma prática esportiva. A gente também está ali treinando pessoas para serem profissionais na área militar, que depende da questão da natação. Então, a minha maior conquista como secretário de esporte, e eu sou amante do futebol, mas a minha maior conquista como secretário de esporte é ver aquela piscina funcionando e saber que eu regacei as mangas, que eu trabalhei ali junto com a equipe, junto com a secretaria, junto com o grupo e com o governo que nos deu estrutura para poder trabalhar. Então isso é gratificante. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, né, agora falando sobre... Você me contou sobre a sua vida como secretário, me contou sobre a parte de vereança, só que eu queria entender essa mudança de cadeira. O que você vê que deixa de buraco ali na Câmara e como que você vê que você fez falta ali dentro? Ou se você vê que você fez falta, se sim, se não. Me conta um pouco da tua percepção disso. Então, é meio uma questão complexa mesmo, porque Exato. Você tem um lado positivo e um lado negativo, não tem jeito. Você não vai conseguir agradar todo mundo e atender todas as expectativas, né? Você é eleito para ser vereador, aí você é afastado para assumir a secretaria. Aí você, por já ter experiência e ser um vereador já de outros mandatos e tal, e ser da bancada, então acredito que fiz falta em algumas discussões de alguns projetos, algumas leis, algumas coisas que passaram pelo plenário da Câmara, que se eu tivesse lá, teria debatido, teria discutido melhor, entendeu? Não posso falar se seria aprovado ou não, porque o meu voto é um só, mas seria melhor discutido, seria melhor explanado aquelas situações e algumas coisas poderiam ter saído diferente ou não, né? Então falar, né? Mas com certeza eu acredito que eu fiz falta nesse sentido, né? Do posicionamento, da palavra firme, da colocação de brigar, lutar pelo aquilo que é certo, né? Daquilo que se pode acontecer e do que não se pode. Então acredito que fiz falta nesse sentido na Câmara, sim, essa voz, essa palavra, esse voto. E do outro lado, como secretário, a gente se sente feliz de ter atendido, de ter implementado várias modalidades esportivas no nosso município, né, ter podido resgatar de novo um campeonato rural que estava parado, voltar com os campeonatos de base, né? A gente fez aí campeonato de base com 4 categorias, 11, 13, 15 e 17. Está falando de 4 categorias de campeonato de base. Quantos jovens não passaram por esses campeonatos aos sábados? No campo, agora essas mesmas categorias no salão, que ano passado a gente teve no salão e no campo. Então, a gente fez isso no meado de 2022 até o final do ano. A gente voltou com o campeonato rural, ou seja, eu voltei com o campeonato rural em 2022, voltei com o campeonato de base em 2022 de campo e salão. 2023, a gente fez, vou enumerar as realizações como secretário em 2023. Campeonato rural, campeonato municipal de base com 4 categorias, campeonato de salão com 4 categorias, fizemos vários eventos de vôlei, vários eventos de basquete, fizemos corridas de rua em 2023, fizemos vários eventos de artes marciais como taekwondo, karatê, apoio à capoeira, fizemos ciclismo, fizemos o evento de downhill lá no Bom Jardim do Farol para Bruninho, ou seja, a gente fomentou o esporte de uma maneira, 2023, de uma maneira assim, extraordinária. Conseguimos uma parceria com a Enel, onde a gente trouxe o Museu do Esporte, que ficou ali na praça de cima ali, durante um período ali. Conseguimos uma parceria com a Enel do Container do Esporte, que foi para o Rasgo, levando 5 modalidades esportivas, onde capacitou os profissionais. E quando venceu esses 3 meses, capacitou e pagou esses funcionários durante esses 3 meses. Que legal. E quando foi embora, que vence esse prazo, deixa todo o material para a gente, todo o material de uso da prática esportiva, daquelas 5 modalidades para a gente, e a gente dá seguimento em muitas dessas modalidades, né? Se você for no Rasgo hoje, que já existia o Projeto Gênesis, onde a gente já tinha feito a parceria, a gente fomentava o Projeto Gênesis,
que eles faziam no campinho porque a quadra estava fechada, eu que abri a quadra, né, do rasgo, e aí eles faziam o futsal, o futebol de campo naquele campinho, aí passaram para a quadra fazer o futebol de salão. Eles implementaram o judô, mas fazia na igreja. Aí com a abertura do ginásio, eu consegui um tatame para eles, consegui kimono, aí fomentamos a prática do judô, onde aumentou o número de alunos, onde deu condições melhores para eles. Aí implementamos a aula de tênis, que não tinha tênis. A aula de tênis veio da onde? Que o container do esporte contemplava a aula de tênis. A gente pegou todo o materiais, raquete, bolas, tudo profissionais, implementamos a aula de tênis no projeto Gênesis, onde eu consegui uma pessoa também maravilhosa, que foi lá fazer doar seu serviço, né? Que ele que me procurou, sabendo daquilo, pô, tinha um tênis lá e parou. Agora me fugiu a memória o nome do profissional. E eu tive com ele ontem. É muita gente. Eu vou lembrar o nome dele para te falar. Eu tive com ele ontem, mas o Rivas, que é muita pergunta, muita coisa, o Rivas, eu tive com ele ontem, ele me procurou, eu falei, pô, você está me procurando para coisa certa e eu estou procurando você e você não sabia. Preciso mesmo do seu voluntariarismo mesmo para implementar a aula de tênis, que eu tenho todo o material, já temos os alunos, já temos tudo. E ele foi para lá, entendeu? Aí, aos sábados ele dá aula de tênis de graça, ou seja, aí a gente deu sequência no vôlei, né? Também na quadra do rádio. Então a gente tem judô, vôlei, aula de tênis, futebol de salão, tudo, essas 4 modalidades de graça lá no ginásio do rádio. Pô, que bacana, né? Então foram várias conquistas que a gente teve, né, no esporte, e isso abriu muitas portas, isso me fez mais conhecido, isso me fez mostrar mais o lado meu, do lado do profissional como executor, né, como secretário, né, que você está na parte do executivo, né, e sai um pouco fora daquela questão do legislativo. Não, hoje eu tenho experiência como legislativo e como no executivo. Sim. Então isso nos prepara mais para o futuro, nos prepara mais para o dia a dia, nos prepara mais para as ações, nos dá conhecimento, nos dá, né, tranquilidade para fazer as coisas, né, buscar os caminhos mais rápido para conseguir alcançar um objetivo mais rápido, para traçar um projeto, para buscar recursos. Então isso nos dá experiência e nos capacita melhor a cada dia, né, porque a gente pegou o esporte parado e entregou um esporte voando em Cachoeiras, né, e hoje, né, quando eu retornei para a Câmara, né, a gente... o governo direcionou o Vanderlan, né, o prefeito direcionou o Vanderlan, que é uma pessoa da área. Então, ou seja, o esporte hoje continua em boas mãos, uma pessoa do esporte também, para dar sequência a todo um trabalho. A gente criou um calendário esportivo no município de Cachoeira de Macacu. Então, ou seja, a gente deu sequência na questão do esporte para tudo, que é o esporte presente nos bairros. Ou seja, a gente tem um projeto no Rasgo, tem no Taborda, tem no Estádio de Cachoeira, tem em Japuíba, tem em Papucaia, com parceria com o projeto Semear, que foi outro projeto que já existia, mas que a gente fomentou. E Japuíba tinha o Tio Preto, mas era lá nas casinhas, que o estádio de Japuíba estava fechado. A gente abriu o estádio de Japuíba, recuperou a parte de gramado, vestiário, né? Botamos bebedouro de água gelada no campo de Japuíba, como em todos os outros campos, todas as outras quadras de Cachoeira tem hoje bebedouro com água gelada que a gente colocou. Então, ou seja, hoje a gente colocou o projeto de esporte até no Matumbo, porque a galera da área rural tinha dificuldade de vir para cá, né? A gente tentou em Itapiriti também, mas o número de crianças ali, né, tem que se trabalhar melhor nas escolas, nas comunidades para atrair as crianças, mas o do Matumbo está funcionando. Então, ou seja, a gente avançou muito nessa área de esporte. A Secretaria de Esporte comprou 1000 kits, camisa, short e garrafinha, e doamos para esses projetos. Então, né, com o número de crianças apresentadas. Então, a gente está falando de mais de 1000 crianças. Que a gente deu mais de 1000 kits, né, em torno de 1000 kits, para esses projetos divididos entre Japuíba, Papucaia, Cachoeira, Maraporã, que tem um projeto do Leco lá também, que a gente fomentou lá com esse material, a área rural, e aqui o centro de Cachoeira, a gente está falando de 1000 kits, então a gente está falando de 1000 jovens, né,
envolvido nesses projetos sociais. Isso sem falar a natação, que é um outro material diferente, entendeu? A gente está falando só aí de crianças ligadas a futebol de salão e futebol de campo. Caraca. Ainda tem os outros projetos, né? Que tem muitos projetos sociais em Cachoeira que funcionam de artes marciais, que funcionam em várias áreas do nosso município, que precisam até de mais apoio, precisam de mais recursos, e a gente é sabedor disso, que a gente ainda precisa avançar e melhorar, né? Mas como eu falei, eu fiquei 1 ano e pouco só na secretaria. Sim. E a gente está falando de 1 ano e pouco, a gente alavancou esses projetos todos. A gente fez eventos de artes marciais, a gente fez evento de vôlei, a gente fez evento de futebol, a gente recuperou os espaços, mapeamos todos os espaços esportivos do nosso município, fizemos todo o levantamento de tudo que se precisava se fazer de reforma. E hoje, graças ao governo Rafael, a gente recuperou 90% dele, que o tempo é curto. Hoje falta pouca coisa para se fazer nas áreas esportivas, que a maioria delas já foram entregues com obras de qualidade, né? Sim. Você vê pelo ginásio da Vila Olímpica, o ginásio de Papucaia, o ginásio de Japuíba, o campo de grama sintética do Valério. Então, obras de primeira, obras de qualidade, né? O ginásio de Papucaia ficou um espetáculo, né? Então, a gente está falando de um município que fez obra de uma ponta a outra, né? Um governo que fez obra de uma ponta a outra. Então, a gente sabia que a gente fez parte, né? Colaborou para que isso tudo viesse a acontecer, a gente se sente realizado e feliz. Então, é a compensação. Você perde de um lado e ganha do outro, porque essa área do esporte me tornou muito mais conhecido, mostrou muito mais para as pessoas da minha capacidade, né, do meu caráter, né, da minha humildade, né, onde eu ouvia todo mundo, eu recebia todo mundo, eu tratava tudo com todo mundo, posso, não posso, vamos buscar. Hoje a gente comprou carros para a Secretaria de Esporte que não tinha, compramos maquinário, tratorzinho para cortar os campos. Cachoeira de Macacu tem 16 campos de futebol. 16. Então, para você cuidar disso tudo, você tem que ter um equipamento legal, você tem que ter uma galera legal, entendeu? Hoje a gente ajuda atletas que saem do município para treinar, para jogar fora do município, né? Tem atletas que jogam no Friburguense, onde os carros da secretaria levam. Tem 2 atletas no Flamengo, tem 2 no Vasco, onde a gente dá esse transporte para levar e trazer. É atleta de artes marciais que vai lutar, né? Só que a gente vai enquadrando dentro, né, dos veículos. Não tinha veículo nenhum. Hoje nós temos um 0 e um que a gente adquiriu em condições que dá para atender. Então a gente tem 2 veículos. Então não dá para atender ainda toda a demanda. A Secretaria de Esporte agora também tem um ônibus para transportar atletas dentro do município, né, para os projetos, para as escolinhas, para as competições dentro do município. Nós temos um ônibus hoje para transportar esses jovens. Então, foram inúmeros os avanços na área de esporte. Então, esse pedaço onde eu fiz falta na Câmara e me desvinculei da vereança e assumi a secretaria foi por um motivo justo e valeu muito a pena, né? Deixei bons frutos, deixei um legado ali, plantei boas sementes e tenho certeza que aquilo ali vai render ainda muitos bons frutos. Entendo. Cara, render frutos, eu acho que o esporte ele sempre vai render bons frutos. Eu vejo o esporte como um canal muito eclético, né? Você tem jovem, você tem menino, homem, mulher, você tem todos os tipos de pessoas praticando os esportes. E tem uma coisa, cara, que já é mudando um pouco o assunto, que me perguntam muito, porque as pessoas me veem fazendo entrevistas, me veem meio que inteirado do meio político, mas é uma coisa que eu queria que você desse o seu posicionamento, que é, você veio como vereador na última eleição. Sim. E você foi para secretário. Tem gente que me pergunta se você vai fazer isso de novo, ou se você só vem para secretário, se você vem para vereador e fica. Como que você está pensando sobre isso? O que você vai fazer realmente? Então, dessa vez, se for da vontade de Deus e a ajuda do povo, eu me reeleger vereador, eu não tenho o mínimo de pensamento de voltar para a secretaria. Não. Primeiro porque a secretaria hoje, ela já tem uma equipe. A secretaria hoje, ela já tem os projetos montados. A secretaria hoje, ela já tem os projetos montados. A secretaria hoje, ela já tem um orçamento.
É questão de ajuste, de ver onde não chegou para atender, aonde não foi, sem falar que a Secretaria de Esporte teve um ganho grande também, né? Antes de eu sair, que foi o Fute-Elas, que agora também, né? Futsal e não é só futsal, Fute-Elas não é só futsal, tem toda uma tratativa ali que cuida do aspecto feminino na área do futebol, de psicologia, de humanismo, de conversa, de diálogo, né? Então o Fute-Elas é além do esporte, né? Se trata da questão feminina como um todo, né? Autoestima, convivência, vivência. Então o Fute-Elas foi um ganho muito grande para a Secretaria de Esporte, veio agregar e somar ainda mais com a Secretaria de Esporte, com mais essa área que atende a parte feminina do esporte. Então o esporte num todo, né, não existe. Eu desconheço uma ferramenta para tirar jovens da rua, para fomentar o esporte de uma maneira de tipo de formar cidadão, né? Não tem, o esporte é a ferramenta mais importante para tirar esses jovens da rua, para formar cidadão, para formar caráter, é inclusão social, é saúde, esporte é educação, esporte é tudo. O esporte mexe com tudo, mexe com lazer, o esporte é turismo, o esporte envolve tudo. Acredito que depois de saúde e educação, o esporte deveria ser o segmento, teria que ter mais investimento, um olhar mais carinhoso. Entendo e concordo bastante. Eu vejo o esporte como uma profissão, eu acho muito difícil, mas como uma transformação de vidas eu acho muito essencial. Sim. Eu vejo muito a disciplina conquistada pelo esporte, que o treinamento, o dia a dia, aquilo ali, o que entrega, cara. Eu vejo por mim, eu já fui atleta do Fluminense de natação, fui da equipe do Fluminense, nadei pro Fluminense e eu vi que isso me tornou um cara mais disciplinado. Por quê? Treino todo dia, 7 horas da manhã, começando dentro da piscina. Independente, sol e chuva, independente das situações, do que estivesse acontecendo, tinha todo dia, no mesmo horário, do mesmo jeito, regradinho. Então isso deixa a pessoa mais regrada e ela acaba refletindo isso em tudo. Sim. Por mais que hoje, obviamente, dá pra perceber que eu não sou um nadador, mas assim, por mais que eu não seja um nadador, eu sou mais disciplinado, mais regrado por conta disso. Que traz reflexo para sua vida, né? É o que você falou, é disciplina, é educação, é o respeito. Então o esporte agrega isso tudo. O esporte muda a vida. Muda a vida mesmo. Transforma a vida. Transforma. E cara, um pouquinho antes de você falar assim do Fute-Elas, você mencionou a questão dos ginásios, as reformas, esses movimentos que são financeiramente custosos, bem custosos. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a questão da manutenção, das reformas. Como que é isso, visto como secretário, os gastos que são feitos? Qual que é o tamanho disso no município, assim? Eu ainda vejo isso, que é uma questão que a gente também tem que avançar, como a gente fala, a gente tem muito a melhorar, muito a avançar. A gente pegou um município onde todos os espaços esportivos, como as outras áreas também, da educação, da saúde, os prédios públicos, todos danificados, todos muitos em péssimas condições mesmo. E se a gente, aí falando pela minha área, que eu atuei ali, a área de esporte, se você pegar essas praças esportivas, esses ginásios, e botar pessoas para cuidar, botar ali um zelador, em cada espaço desse, você vai economizar dinheiro público, que você vai investir ali em 1 ou 2 funcionários, se a gente falar em algo em torno, fazer contas redondas, 2, 3 mil por funcionário, por espaço público, se você falar de um ano, você está falando algo em 26 mil, em torno de 26 mil, arredondando, né, claro, num ano, né, 12 meses, se você falar em 3 mil, você está falando em 36, 38 mil. Se você deixar esse mesmo espaço em um ano, sem uma pessoa
cuidando, zelando, guardando os horários, fechando, abrindo, apagando uma lâmpada e tal. Em um ano, você pode voltar ali que você vai ter que gastar 200, 300 mil para recuperar aquele mesmo espaço. Então, ou seja, se você colocar zeladores, pessoas em cada ponto desse, você não vai estar gastando, você vai estar economizando, você vai estar deixando de gastar no futuro. Entendi. Então, isso faz muito sentido. É como uma casa mesmo, manutenção, pintura, essa reformazinha, esses pequenos cuidadinhos que são baratos aos poucos e de uma vez só oneram bastante. Faz total sentido, cara. Faz total sentido. E assim, uma coisa que eu queria te perguntar, né, era sobre, já chegando aqui ao final das perguntas que eu tenho, recentemente tinha um vídeo seu rodando no WhatsApp que eu recebi. O vídeo estava meio embaçado e tal, mas no vídeo você criticava a gestão do prefeito atual. Que vídeo é esse? Me explica o que aconteceu nesse vídeo, essa questão que então, pra mim ficou meio desenquadrado com o seu discurso, né? Com o que eu vejo você falando hoje em dia. Sim, todos sabem que eu sou Rafael Miranda, me identifico com a gestão dele desde 2008, entramos juntos. Ali foi um momento que, por esse amor que eu tenho pelo esporte, por tudo que eu luto pelo esporte, eu tinha entrado com essa emenda no orçamento, solicitando 1% para o esporte. E naquele momento o prefeito vetou. O prefeito vetou. E quando o prefeito vetou, a gente já tinha tido algumas conversas no período de campanha, e quando ele vetou, eu não tive a sabedoria, o momento de esperar, o momento de ter essa conversa com ele. Como ele já vetou de cara, eu também de cara já peguei. Como eu tinha falado para muitas pessoas da área esportiva sobre o projeto, agora nós vamos aprovar esse recurso para o esporte agora vai andar. Quando ele vetou, eu no calor da emoção, da Câmara mesmo, eu já fiz um vídeo questionando que não tem dinheiro para investir aqui, mas tem para botar ali e tal. Aí acabei fazendo esse vídeo, fiz sim. Isso. Mas no próprio vídeo eu falo, mas da mesma forma que eu estou fazendo esse vídeo hoje, se amanhã eu ver que eu estou errado, eu não vejo problema nenhum em vir aqui me retratar e mudar meu discurso, porque hoje eu estou fazendo baseado no que aconteceu, num veto do prefeito, num projeto de lei que ia para o esporte. E então, no calor da emoção, você acaba falando, né, se exaltando um pouco, e foi o que aconteceu. Isso foi no início do governo. E depois, quando a gente parou para sentar para conversar, né, o prefeito veio, sentamos, conversamos, ele me explicou sobre as dívidas que o governo Mauro tinha deixado, tal, e o problema que o município estava enfrentando. E eu também botei minhas colocações, passei para o prefeito, a gente também já sabia disso, tal, e a gente já tinha falado de ter esse investimento, Lelo, mas no momento a gente não consegue e tal. Aí a gente chegou a um acordo ali, beleza, a gente não consegue cumprir 1%, mas tem alguma possibilidade de a gente pôr algum percentual para o esporte? A gente tem que fazer isso, porque eu trabalhei isso, eu falei para as pessoas, e hoje eu não posso aceitar que a gente não faça nenhum investimento desde agora no esporte. Aí a gente chegou a acordo de 0,5%, e aonde eu falei para ele, então, aonde ele falou, vamos botar uma pedra em cima disso? Não, acabou. O problema ali foi o veto, e eu na ânsia do amor que eu tenho pelo esporte, eu já peguei o próprio momento quando eu recebi aquele veto e já fiz o vídeo, e tá tudo resolvido. Agora a gente, hoje não podemos 0,5%, não pode 1%, vamos aprovar o 0,5%, destina esses 0,5% o esporte já vai dar uma respirada, e futuramente a gente volta a brigar por 1%. Então as pessoas pegaram esses vídeos lá de 2021, quando isso aconteceu. 2021 vídeo, então. 21, por aí, início de 22, acho que foi em 21, e guardaram e estão soltando agora, que no momento de eleição, né, eles pegam essas coisas e começam a jogar para fora. Então o que aconteceu foi basicamente isso. Aconteceu ali, morreu ali, e a vida seguiu normal, tanto que a gente segue junto no mesmo partido, e logo depois o prefeito me convida para ser secretário dele, para ajudar o município, ajudar o governo, ajudar a área do esporte. Eu fui, fiz um bom trabalho, e hoje eu falo, até na minha saída eu falei do meu discurso
do orgulho que eu tive de fazer parte do executivo, do orgulho que eu tive de participar daquele secretariado do governo Rafael, que é um secretariado muito empenhado, um secretariado de alto nível. Por isso também o governo está no patamar que está hoje, que tem um prefeito que tem um pensamento para frente, um prefeito trabalhador, um prefeito sério, mas que tem um secretariado também comprometido, que tem um secretariado também que veste a camisa e são competentes. E isso eu também deixei bem claro quando eu fiz meu vídeo dizendo que eu estava me afastando e voltando para assumir a Câmara. Então, Entendi. Isso aí foi uma questão lá de trás que foi superado lá em 2021, mas a oposição usa agora. Usou agora. É, que eu recebi esse vídeo deve ter uns 15 dias, 20 dias. Isso. Por aí. Isso. Aí eu queria saber teu posicionamento, tua opinião sobre isso. A gente aproveita para se retratar diante do governo, diante da população e diante do secretariado, porque quando eu falo ali, você acaba falando de um governo como um todo, né? Sim. Na ânsia ali do momento, do acontecido, do ocorrido, da tristeza de eu ver que quando eu vejo o esporte ser penalizado, eu me sinto penalizado junto. E não que o esporte estava sendo penalizado naquele momento, mas estava deixando de ser atendido da maneira que eu achava que tinha que ser. Entendi. E como é a maneira que eu vou brigar que seja daqui para frente. Vou voltar a brigar para esse 1%. Né? Não sei se vou conseguir, vamos ver como que vai estar esse orçamento para a gente estar voltando a lutar para que seja 1% destinado para o esporte, uma vez que já foi provado que não é gasto, é investimento. Não é gasto nenhum, é investimento. Esses jovens que a gente tira das ruas, tira das drogas, direciona, dá uma vida melhor para eles, a gente dá um direcionamento para eles, que é questão de inclusão, educação, convivência, então não é gasto, é investimento. Fechar o podcast, queria te pedir para deixar uma mensagem. Estamos num período também que você já pode pedir voto, tá liberado. Então, se você quiser pedir voto, falar seu número, cara, deixa aí uma mensagem final. Se quiser pedir voto, fica à vontade. E eu te dar um tempo aí para deixar essa mensagem final. Para quem assiste a gente, tem gente de Cachoeiras, tem cachoeirense que mora fora do Brasil que assiste a gente. Então, enfim. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Agradecer também aquelas pessoas que já me ajudaram, né, a chegar até aqui no meu 3º mandato, né, sou muito grato a vocês e agradecer aqueles que estão chegando, os novos eleitores, aqueles que poderão me ajudar no próximo pleito eleitoral, dizer que hoje eu me sinto mais capacitado, hoje eu me sinto melhor preparado, né, tendo visto eu já ter sido secretário 2 vezes, estar no 3º mandato como vereador, já tenho uma experiência, tenho defendido várias áreas, né, tenho 2 pilares como principais trabalho meu, né, que é políticas públicas sociais e políticas públicas de desenvolvimento, mas já trabalhei atuando na defesa em prol do piso salarial do professor, da saúde, em desenvolvimento de vários bairros, mas o meu forte é trabalhar focado no esporte, né, com inclusão social, com desenvolvimento, né, com afastamento do jovem das ruas, das drogas, né, direcionando, formando cidadão, formando caráter e, quem sabe, formando atleta. E na políticas públicas de desenvolvimento, atraindo as indústrias, atraindo a fábrica, né, tendo em vista que eu sou o autor da indicação do polo industrial, que já há vários anos eu venho lutando por esse polo industrial para o nosso município, né, e agora a gente vai ter essa realização no nosso município, né? Então é continuar trabalhando para atrair as indústrias, atrair as fábricas para dar oportunidade, gerar emprego, né? Gerando emprego você gera oportunidade, gera dignidade, a gente vê uma cidade melhor, uma cidade que venha desenvolver, que a gente possa entregar uma cachoeira melhor. Então hoje eu me sinto preparado, capacitado para poder ajudar a minha cidade a galgar coisas maiores, né? E a gente vê um futuro melhor para o nosso município. Então venho aqui também aproveitando para pedir o seu apoio, o seu voto. Meu número é 11123, Lolo Eletricista, o amigo de vocês. Então me coloco à disposição e conto com o apoio e com a ajuda de todos vocês. Um grande abraço. Perfeito. Muito obrigado por participar, obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação em estar aqui. Obrigado para você que assistiu até aqui. Esse foi mais um podcast de Cachoeiras pro Mundo, hoje com Lolo Eletricista. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.